Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Sou o pastor Ronaldo Marinho, pastor em São Raimundo do Doca Bezerra. E deixo também carinhosamente a nossa saudação ao nosso querido pastor Francisco Raposo, presidente da nossa CEADEMA. Agradeço ao nosso querido pastor Rosivaldo Cardoso pelo convite de poder participar desta reflexão, poder contribuir à nossa Secretaria de Educação Cristã, ao nosso querido irmão coordenador e a toda a coordenação. Deus abençoe. A nossa lição que vamos estudar nesse próximo domingo é a lição de número 5, e estaremos fazendo uma leitura do nosso texto áureo, Verdade Prática, e também da leitura diária, que está em Atos, capítulo 8, 26 a 30. O assunto da lição que vamos estudar, uma perspectiva pentecostal de missões. Texto áureo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Verdade prática: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Glória a Deus. A nossa leitura diária está em Atos capítulo 8, 26 a 30, que nos fala sobre o primeiro missionário transcultural da igreja do primeiro século. Vamos ler. Pegue uma Bíblia na sua casa, onde você estiver, e leiamos Atos 8, a partir do versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cadarce, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos ouvintes, que ação maravilhosa do Espírito Santo na vida de Filipe. É bem verdade, meus amados irmãos, que no texto ora lido fica perceptível a atuação de Deus por meio do seu Espírito Santo na evangelização dos povos. O eunuco que voltava de Jerusalém, por certo muito religioso, pois voltava da adoração ali em Jerusalém. Um cidadão etíope, uma república gentílica localizada na África Oriental, uma pessoa que demonstrava vontade de conhecer a Deus, mas que não entendia, pois lia a respeito de Deus, mas não entendia. E o Espírito de Deus falou claramente com Filipe, no versículo de número 29, dizendo: chega-te e ajunta-te a esse carro. Filipe ouviu nitidamente Deus falando com ele por meio do Espírito Santo, o agente missionário. E nós estamos acompanhando a nossa lição sobre missões no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e agora a respeito do primeiro missionário transcultural da igreja do primeiro século. Filipe foi direcionado pelo Espírito Santo a evangelizar um etíope,
da África Oriental, um estrangeiro, mas que vinha de Jerusalém. E aquele homem vinha com a intenção de ouvir, de entender, de compreender, mas não tinha quem explicasse a ele. E o Espírito Santo de Deus, falando com Filipe, chegando até o etíope, esclareceu a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus continua trabalhando em nossas vidas, continua trabalhando no meio da igreja. O Espírito Santo impulsiona a igreja para fazer missões, de modo a buscar os povos não alcançados. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus venha nos despertar em nossa escola bíblica dominical, que a necessidade de fazer missão e a possibilidade que nós temos de fazer esta missão. O Espírito de Deus, que está interessado em tocar nos corações, a movimentar as águas em nosso meio, assim como falou com Filipe, continuará falando também conosco. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, que você venha ser e continua sendo um aluno assíduo da Escola Bíblica Dominical e que Deus possa trabalhar na sua igreja esse último trimestre falando sobre missões, aquelas que já fazem missões, que possam fazer mais, e aquelas que ainda não fazem, que possam fazer em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar juntos? Querido Deus, nosso Pai, Pai Celestial, nós te louvamos, meu Senhor, por esse momento especial em que meditamos na Tua Palavra, este assunto que será mais ainda abordado no próximo domingo. Te apresento, meu Senhor, todas as nossas igrejas, da nossa Seadema, pastores, superintendentes, onde está funcionando uma escola dominical, nas igrejas mais remotas do nosso estado. Abençoa, Pai eterno, no nome santo de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Eu agradeço muitíssimo pela oportunidade e que Deus abençoe a nossa Seadema, a nossa Escola Bíblica Dominical.